Paracote na área, galera. Tô aqui para começar mais um vídeo para falar do Corinthians, para falar o vexame que o Corinthians está vivendo, o vexame que o Corinthians está fazendo no Campeonato Brasileiro, o vexame do Corinthians está fazendo na temporada. Nós que imaginamos que o Corinthians poderia mudar essa situação, porque já foi um vexame ano passado e mais uma vez vai ser um vexame esse ano no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Corinthians não consegue ganhar de ninguém. O Corinthians perde para time que a gente poderia ter vencido, como o Juventude, que está brigando contra o rebaixamento. O Corinthians não consegue ganhar de um Juventude todo arremendado, que tem um jogador de 44 anos, não consegue ganhar do Bahia dentro de casa. O Corinthians não tem um time profissional decente nesse momento para representar o Corinthians, para representar a camisa do Corinthians, que é pesada. O Corinthians não tem jogadores decentemente que a gente poderia chamar, falar que esses jogadores representam o Corinthians. Não representam. Pouco deles representa, mas a maioria deles não deveria nem investir, nem passar perto do Parque São Jorge, muito menos da Arena Corinthians, onde acontece os nossos jogos, né, galera? Corinthians perdeu para o Bahia, o Corinthians sofreu mais uma derrota dentro de casa, o Corinthians é horroroso e está jogando futebol horroroso. O Corinthians não consegue se impor contra ninguém e por isso é derrotado a cada rodada no Campeonato Brasileiro. E olha lá, galera, a gente está em 14º, mas o 14º, mas o Corinthians ele pode cair muito mais, porque o Corinthians tem um jogo a mais que a maioria dos times que estão abaixo dele. Então o Corinthians pode ser ultrapassado, o Corinthians pode ser empatar com... Se esses times que tiver jogo a menos do Corinthians vencer, o Corinthians pode empatar, pode ser ultrapassado. Então a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é ruim, pode ser piorar, e vai piorar, porque o Corinthians não mostra nada de reação para mudar. A gente achou contra o Palmeiras na Copa do Brasil que isso ia mudar o espírito, isso ia mudar na mente desses jogadores, que ia colocar algo positivo neles, mas não foi. Eu acho que desse jogo contra o Palmeiras, tipo, o que mudou para eles foi só a conta bancária deles, porque com certeza teve um incentivo fiscal aí, um incentivo financeiro para eles ganhar do Palmeiras, porque não é possível os caras entrar com fome, com vontade, com garra, com futebol até contra o Palmeiras e depois contra o Juventude, contra o Bahia, mostrar um futebolzinho fraco, um futebolzinho que não empolga ninguém, não empolga nem cachorro esse futebol que tá jogando, e por isso o Corinthians está nessa condição. Vai piorar porque não tem Memphis Depay, não tem Yuri Alberto, não tem Caride, o Corinthians não tem substituto, o Corinthians contratou um jogador que não pode jogar como o Vitinho. O Vitinho mesmo falou na entrevista que tá há mais de 2 meses parado, um cara aí que o Corinthians poderia ter revisto essa condição de contratação do Vitinho, porque o Corinthians precisa de jogador para ontem. O Corinthians precisa de jogadores que chegam no Parque São Jorge, vista a camisa do Corinthians e já joguem, porque o Corinthians não tem reserva, o Corinthians não tem um elenco que possa representar o Corinthians precisa de vários jogadores em várias posições, e o Dorival Júnior não consegue encontrar um time. Eu até pensei que o Dorival Júnior tinha achado, mas não dá, não tem como você melhorar, mudar a equipe sem peças, e as peças que o Corinthians tem não tem como. Os jogadores oscilam muito, Bidu, Mateuzinho e etc. São jogadores que não deveriam vestir a camisa do Corinthians, mas infelizmente a gente tem que aguentar, porque é isso que tem. A gente for olhar há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era muito pior. O que tem hoje parece bom em relação a 2 anos atrás, que o Corinthians vive pelo menos uns 3 anos no marasmo de jogadores horrorosos, de marasmo de jogadores horríveis e marasmos de resultados horrorosos. O Corinthians está um tempão, não consegue manter um equilíbrio nos seus jogos, não consegue manter um equilíbrio nas suas apresentações, e por isso a gente vive aí agora já pelo menos 2 a 3 anos brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Até vencemos um título aí no Campeonato Paulista, mas isso não representa nada, isso não mostra nada, isso só mascarou a real condição do elenco do Corinthians, porque foi só machucar o Yuri Alberto, que não é de agora, o Yuri Alberto já tem pelo menos umas 2 lesões esse ano, foi só machucar o Garro, também machucou no começo do ano, ficou sem jogar, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians mostrou a sua fraqueza, entendeu? Então, quando não tinha um, tinha outro, agora não tem o Yuri Alberto, não tem o Memphis Depay, o Garro reclamou também da sua condição, seu joelho tá baleado, então é tudo uma somatória de coisas e que não dá. Se tivesse esses 3 jogadores, pelo menos, acho que o Corinthians estaria aí, pô, a gente ia estar tranquilo. Que nem teve esses jogadores no final da sequência aí do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ajudou a tirar o Corinthians
da zona do rebaixamento de vez. E se tivesse esses jogadores prontos, bem, agora eu acho que a condição seria a mesma do ano passado. O Corinthians não ia ganhar todos, mas o Corinthians ia sair e ia jogar tranquilo para fugir da zona do rebaixamento. Mas não tendo esses caras fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. O time do Corinthians é horrível, é horroroso, não tem banco, não tem nada, não tem esquema tático, não tem nada que dê jeito nesses jogadores, nesse elenco do Corinthians que é fraquíssimo, é horroroso. Então, o momento é de preocupação gigantesca, o momento é só de pensar no pior. E, cara, não sei o que vai ser, não sei o que vai ser do Corinthians, não sei o que vai ser nessa reta final de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc. O time do Corinthians é horroroso, é isso que eu sei, é isso que eu posso dizer pra vocês. Se você também concorda comigo, deixa seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo, galera. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu like, a sua inscrição é muito bem-vinda. E fale o que você acha, fale o que você também tá achando do Corinthians, da sequência do Corinthians no ano, tá achando dos jogos do Corinthians, perder pro Juventude, que tem um jogador que tem 44 anos como o Nenê, perder pro Bahia dentro de casa. O Bahia pode ser o time que for, mas dentro de casa o Corinthians tinha que se impor, o Corinthians tinha que exigir pelo menos um empate, que é o rei dos empates também. Quando não ganha, quando não perde, empata pra caramba, que não soma nada, não dá em nada, só engana e mascara o que é real a condição do Corinthians esse ano, né, galera? Então, o jogo do Palmeiras foi só um lampejo, ó, que com certeza teve um incentivo financeiro aí, que fez os jogadores jogar extraordinariamente o que eles não jogam, o que eles não estão jogando durante um ano. E assim acabou o jogo do Palmeiras, parece que voltou o modo moleza, o modo não sei jogar, o modo fraqueza, o modo de medo, o modo que não dá para confiar nesses jogadores que estão no Corinthians. Então, é isso a minha opinião sobre o time do Corinthians, que hoje é fraquíssimo. Deixa o seu like, sua inscrição, é muito importante aqui nesse vídeo. Foi com Deus, fui!